Você já se sentiu deslocado no meio do barulho? Como se o mundo inteiro estivesse gritando, enquanto dentro de você existe apenas silêncio. As pessoas estão ali, postando, sorrindo, exibindo, tentando provar algo, e você simplesmente observa. Não é que você não saiba usar as redes, é que algo nelas te parece falso, superficial, estranho demais. Como se todo esse espetáculo digital tivesse se tornado um teatro onde poucos ainda lembram quem são de verdade. Carl Jung dizia que o ser humano moderno sofre de uma terrível perda de alma. E talvez sem perceber, é exatamente disso que você tem tentado se proteger. Enquanto o mundo se afoga em aparências, você sente um desconforto que não sabe explicar, como se houvesse algo de errado em viver apenas para ser visto. E sabe o que é curioso? A ciência moderna confirma isso. Pesquisas em neuropsicologia mostram que expor a própria vida constantemente ativa circuitos de recompensa imediata, os mesmos acionados por vícios. Cada curtida, cada comentário é uma microdose de dopamina. E quanto mais uma pessoa se acostuma a esse estímulo, mais ela precisa dele para se sentir viva. É um ciclo que parece inofensivo, mas que destrói lentamente a profundidade emocional. Você percebe? Aqueles que vivem tentando provar o quanto são felizes, quase sempre são os que mais têm medo de olhar para dentro. Jung chamava isso de projeção da sombra, o ato de colocar para fora o que não aceitamos em nós mesmos. O influencer que precisa mostrar perfeição o tempo todo, o casal que precisa provar o amor em fotos, o profissional que precisa parecer sempre produtivo, todos em algum nível estão fugindo de si. Mas aquele que escolhe o silêncio, aquele que não precisa se exibir, esse está travando uma guerra muito mais profunda. A guerra contra a necessidade de ser visto para se sentir existente. É por isso que você não gosta de postar. Não é timidez, nem desapego. É que o seu inconsciente está tentando te avisar. A alma não se alimenta de aplausos. Você sente um desconforto das redes não porque há algo errado com você, mas porque há algo certo demais. Seu instinto ainda está intacto. Seu inconsciente sabe que quanto mais você se exibe, mais você se perde. E, de forma silenciosa, ele tenta te proteger. Mas o mundo lá fora não entende isso. Ele te chama de estranho, antissocial, deslocado, como se não querer se mostrar fosse uma falha e não uma virtude. Mas Jung diria o contrário. Ele diria que esse impulso de isolamento é, na verdade, um chamado da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sem precisar das máscaras sociais. Pense por um instante. O que acontece quando o ser humano passa mais tempo se vendo através das telas do que sentindo a própria vida? Ele se torna uma imagem de si mesmo. E quando você sente repulsa por isso, quando algo dentro de você grita, isso não é real, é o seu self, o núcleo mais verdadeiro da sua psique te chamando de volta para casa. Talvez seja por isso que o silêncio te atrai. Talvez seja por isso que o mundo digital te sufoca. Não é falta de vontade de participar. É sede de autenticidade. E quanto mais o mundo se conecta superficialmente, mais sua alma pede conexão de verdade. Você não é o problema. Você é o lembrete de que algo está profundamente errado com a forma como vivemos. E Jung sabia disso. Ele dizia que a solidão não vem da ausência de pessoas, mas da incapacidade de falar com quem nos cerca sobre o que realmente importa. E talvez esse seja o seu caso. Você quer falar de sentido, de propósito, de profundidade, mas tudo ao seu redor parece girar em torno de likes, filtros e números vazios. Você sente que está ficando para trás, mas no fundo é o contrário. Você está acordando primeiro. O silêncio não é um sinal de fraqueza, é um sinal de consciência. E o fato de você se sentir diferente não é uma maldição, é o início da sua jornada de individuação. Enquanto o mundo se perde tentando provar que existem, você está começando a descobrir quem realmente é. O que poucos percebem é que as redes sociais não são apenas uma vitrine. Elas são um espelho, e não qualquer espelho. São o reflexo mais distorcido da psique coletiva humana. Carl Jung chamava de sombra
tudo aquilo que o ego se recusa a enxergar: o medo, a inveja, a vaidade, o desejo de poder, a necessidade de ser admirado. Tudo isso que escondemos em silêncio, as redes sociais trouxeram à superfície. Pela primeira vez na história, a humanidade decidiu projetar sua sombra inteira, publicamente. A cada foto, a cada frase cuidadosamente pensada para impressionar, o inconsciente humano está gritando: vejam como eu sou importante. Mas quanto mais tentamos parecer importantes, mais vazios nos tornamos por dentro. É um paradoxo cruel, e Jung já previa isso. Ele dizia: tudo o que negamos em nós acaba nos dominando por fora. E é exatamente isso que acontece no mundo digital. Você acha que as pessoas estão ali, livres, se expressando? Não. Elas estão presas em um ciclo de comparação e aprovação, vivendo segundo os olhos dos outros. E essa prisão é tão sofisticada que se disfarça de liberdade. Você pode postar o que quiser, desde que pareça feliz, confiante, bem-sucedido. Mas quem ousa mostrar vulnerabilidade é julgado, cancelado, esquecido. Então todos vestem a máscara da perfeição. A neurociência explica o porquê. O cérebro humano é social. Ele foi moldado por milhões de anos para buscar aceitação, porque em tribos antigas, ser rejeitado significava morrer. Hoje não morremos mais fisicamente, mas o inconsciente ainda reage como se sim. Quando um post é ignorado, o cérebro ativa os mesmos circuitos de dor física. E quando recebemos curtidas, sentimos a mesma recompensa de quem é abraçado. É o abraço digital, e ele vicia. Só que tem um preço. Quanto mais dependente o ser humano se torna da validação externa, mais fraco se torna o seu self, o seu eixo interno de valor. Ele deixa de perguntar: quem eu sou? E passa a viver em função de: o que vão pensar de mim? Por isso, os que se afastam desse sistema, os que não gostam de postar, são quase como uma anomalia dentro da cultura moderna. Mas é uma anomalia sagrada, porque enquanto todos olham para fora, eles olham para dentro, e quem olha para dentro, desperta. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, desperta. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Você não sente prazer em se mostrar porque já começou a perceber o vazio escondido por trás de cada exibição. O inconsciente coletivo está doente e as redes sociais são o sintoma visível dessa doença. Quando alguém posta uma foto sorrindo, pode estar inconscientemente tentando provar que está bem, porque o ego teme o esquecimento. O "orem para mim" é uma súplica disfarçada. É a alma dizendo: eu não sei mais quem sou sem a aprovação de vocês. E isso é devastador. Porque quanto mais buscamos o olhar dos outros, mais perdemos o nosso olhar. Mas há algo em você que resiste, algo que se recusa a participar dessa ilusão coletiva. Você sente desconforto, não porque é diferente, mas porque ainda é humano. Num mundo onde a maioria vive como personagens, sentir-se real é quase um ato de rebeldia. E talvez seja exatamente por isso que o silêncio te chama, porque o silêncio é o único lugar onde o ruído da mentira não alcança. É ali que o inconsciente pode se reorganizar, longe das vozes externas. E esse processo tem nome: individuação. O caminho de voltar à totalidade, de integrar luz e sombra e de finalmente entender quem você é de verdade. Mas isso exige coragem, porque quando você escolhe não se exibir, o mundo tenta te fazer sentir invisível. Quando você não se encaixa, as pessoas projetam em você o medo que elas têm de si mesmas. E isso dói, mas é uma dor necessária. A dor de quem está se libertando das amarras do olhar alheio. Você está deixando de ser visto, para finalmente
ser. E essa é uma das maiores vitórias espirituais da era moderna. Aqueles que não postam tanto, geralmente, são os que mais sentem o peso do que é real. São os que olham para o pôr do sol e não precisam filmar para provar. São os que choram em silêncio e não precisam avisar ninguém. São os que vivem a vida sem precisar justificar, porque já entenderam que a presença é o verdadeiro palco e que a alma não precisa de plateia. E se até agora você se sentiu estranho por ser assim, entenda. Você é o ponto de equilíbrio em meio a um mundo viciado em se ver. Você é o lembrete vivo de que ainda existe profundidade. O algoritmo não entende isso, mas o universo entende. Porque a alma silenciosa vibra em outra frequência, aquela que não busca ser notada, mas sentida. E é nesse ponto que Jung dizia que o homem moderno precisaria renascer, no momento em que ele se recusa a ser mais um reflexo e decide ser um ser humano de verdade. Há um tipo de pessoa que o mundo digital não entende e talvez nunca entenda. Ela não sente prazer em mostrar. Ela não sente vontade de provar. Ela simplesmente existe. Mas num tempo em que existir sem exibir é quase um crime, essa pessoa se torna invisível e, por isso, perigosa. Carl Jung dizia que o que não se torna consciente retorna como destino. E talvez o destino de muitos hoje seja a escravidão pela aparência, um inferno criado pela própria necessidade de validação. Aqueles que não postam, que não expõem, são vistos como estranhos. Mas, na verdade, talvez sejam os únicos lúcidos, pois eles já perceberam que o olhar do outro é uma prisão e que todo vício em se mostrar é, no fundo, medo de desaparecer. Enquanto uns vivem para postar, outros estão ocupados demais vivendo o que os outros só fingem sentir. Enquanto uns buscam curtidas, outros buscam sentido. Enquanto uns gritam por atenção, outros silenciam. E é nesse silêncio que algo muito mais forte nasce: a presença. Esses que não postam aprenderam a conviver com o próprio vazio. E quando alguém é capaz de encarar o próprio vazio, ele se torna livre. Porque o homem que suporta o silêncio não precisa da aprovação de ninguém. Você já percebeu que a maioria das pessoas tem medo do silêncio? Que ficam nervosas quando não há uma notificação, um som, uma tela acesa. Isso acontece porque o silêncio é o espelho que revela o que você tenta esconder de si mesmo. E é por isso que quem não posta é tão ameaçador. Porque ele se basta. Ele não precisa ser visto para existir. Ele não precisa que o mundo aplauda o que ele sente, porque ele já enfrentou o próprio inferno interior e voltou vivo. Jung chamava isso de individuação, o processo de integrar as partes ocultas da psique e tornar-se inteiro. Mas o mundo de hoje quer o contrário, fragmentar você, dividir sua atenção, sua energia e sua alma em pedacinhos de conteúdo. Quer que você viva para mostrar, não para ser. Quer que a sua vida vire performance e não presença. Quer que sua essência vire uma vitrine e não uma raiz. E é por isso que tantos estão vazios, mesmo cercados por milhões de seguidores. Porque não há alma em likes, não há profundidade em stories, não há transformação em mostrar o que não se vive. O ego pode até sorrir, mas o inconsciente está gritando. E os que não postam, esses estão quietos demais. Mas o silêncio deles fala. Fala com uma força que as palavras da internet jamais alcançarão. Porque o silêncio de quem está desperto é o rugido de uma alma que recusou o teatro. É a presença de quem se recusa a vender a própria verdade em troca de aplausos digitais. Essas pessoas não são antissociais. Elas são sensíveis demais para a falsidade que a maioria chama de vida social. Elas enxergam o vazio nas entrelinhas
Elas sentem o ruído disfarçado de felicidade e preferem a solidão à superficialidade. Jung disse: a solidão não vem por estar só, mas por ser incapaz de comunicar o que é importante. Talvez por isso muitos se calem, porque perceberam que o que é importante não cabe numa legenda. E o que é real não precisa de uma audiência. Mas existe um lado sombrio nisso. Porque quanto mais você se afasta do mundo das aparências, mais você precisa ter força para não ser engolido pelo isolamento. Aquele que não busca validação também precisa aprender a não se esconder. O desafio não é postar ou não postar, é permanecer autêntico num mundo que vive de máscaras. É não deixar que o ódio à superficialidade se torne desprezo pela humanidade. Pois até o mais silencioso dos homens precisa de conexão, mas uma conexão que nasça da alma, não da tela. E é aí que a jornada se completa, quando o homem entende que não precisa se mostrar para existir, mas também não precisa desaparecer para ser livre. O equilíbrio está em ser inteiro, não em ser visto. O que os outros buscam em câmeras, você pode encontrar dentro de si. E quando você encontra isso, o mundo inteiro pode te esquecer, e ainda assim você continua existindo com uma força que nenhuma rede social é capaz de medir. Talvez Jung estivesse certo. O maior desafio do homem moderno não é lidar com o outro, mas sim com a própria imagem. A sombra digital é o novo demônio. Ela vive num reflexo de quem você quer parecer ser. Mas se você tiver coragem de encarar esse reflexo e dizer: eu não preciso provar mais nada, então você venceu o jogo. Afinal, aquele que se conhece não precisa se mostrar. E aquele que se mostra demais ainda não se encontrou. O homem moderno não vive mais a própria vida. Vive o reflexo dela. Ele acorda não para sentir, mas para ser visto. Não busca mais o que é verdadeiro, mas o que é visível. E quanto mais ele tenta se mostrar, mais ele se perde. Porque toda vez que você se exibe demais, um pedaço de si escapa por entre os dedos da autenticidade. Carl Jung dizia que a alma humana é como um espelho coberto de poeira, e que a missão da consciência é limpá-lo até que ele volte a refletir o que realmente é. Mas a poeira hoje tem outro nome: aparência, curtidas, filtros, performance. E muitos já confundiram o reflexo com a própria alma. Vivem tão preocupados em parecer profundos que esqueceram o que é mergulhar de verdade. Mas há um tipo raro de pessoa que silenciosamente decidiu sair desse teatro, que olhou para o palco iluminado das redes sociais e escolheu o escuro. Não por desprezo, mas por lucidez. Porque entendeu que aquilo que precisa ser provado já foi perdido, e aquilo que é verdadeiro não precisa ser mostrado. Esses são os exilados do espelho. Homens e mulheres que preferiram o peso da própria verdade à leveza da aceitação coletiva. Que compreenderam que a solidão do autêntico é mais digna do que a multidão dos fingidos. E que, mesmo em silêncio, são ouvidos por quem sente de verdade. O mundo não sabe o que fazer com essas pessoas, porque o sistema só entende quem quer ser visto. Quem não joga o jogo se torna invisível, e o invisível é perigoso. O invisível é imprevisível. Ele não busca fama, não busca aprovação, e é justamente por isso que ele é livre. Ele não precisa das correntes que brilham para se sentir valioso. E talvez seja por isso que Jung dizia: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Quem se desconecta do ruído e mergulha em si mesmo, desperta para algo que o mundo não pode oferecer: paz. Não a paz de um dia sem problemas, mas a paz de quem parou de se comparar. A paz de quem não precisa mais de aplausos para se sentir inteiro. A paz de quem já se viu nu diante da própria sombra e ainda assim escolheu continuar. Os que não postam não são indiferentes, são conscientes. São os que se tornaram íntimos do próprio caos e descobriram que a verdade não cabe em telas. São os que entenderam que a essência humana foi feita para ser vivida, não exibida.
São os que perceberam que o que o mundo chama de visibilidade muitas vezes é só um disfarce para o medo de ser esquecido. Mas a alma nunca esquece de quem a ouve. E talvez por isso, quando você escolhe o silêncio, algo dentro de você começa a sussurrar. Não aquilo que o mundo quer ouvir, mas aquilo que você precisa lembrar. Você começa a perceber que tudo que buscava fora estava o tempo todo em você. A atenção que queria do outro era a carência da sua própria presença. O amor que tentava provar era o amor que nunca se deu. E a validação que mendigava nas redes era só um pedido silencioso para ser aceito por você mesmo. E então vem a virada. Você entende que não precisa mais postar para se sentir vivo. Não precisa mais ser notado para se sentir importante. Porque quando o olhar volta para dentro, o mundo inteiro se torna pequeno para o que você é. Você não precisa apagar as redes, apenas deixar de viver através delas. Não precisa se esconder, apenas parar de se perder. A vida não está no que você mostra, mas no que você sente. E quando sentir volta, tudo muda. Jung chamava isso de integração da sombra, o ponto em que o homem deixa de fugir do que é e começa a se reconciliar com a sua própria natureza. É quando o medo de ser esquecido se transforma em coragem de existir em silêncio. Quando o ego se curva à alma e o "olhem para mim" se transforma em "eu me vejo". Esse é o verdadeiro despertar, não aquele que brilha, mas aquele que liberta. A liberdade de não precisar ser ninguém além de si mesmo. A liberdade de olhar para o próprio reflexo e ver pela primeira vez alguém real. E quando você chega nesse ponto, quando você percebe que o que o mundo chama de sucesso muitas vezes é só um disfarce para o desespero, você começa a rir. Não com ironia, mas com leveza. Porque finalmente entendeu que o jogo nunca foi vencer os outros. O jogo era se encontrar. E o silêncio, que antes era vazio, agora é plenitude. O não postar, que antes era ausência, agora é presença. E o olhar, que antes buscava aprovação, agora encontra verdade. E então o espelho se limpa e você se vê. Não como quer parecer, mas como realmente é. E isso basta. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque sua alma ainda está viva e pedindo por mais. Não ignore esse chamado. Inscreva-se no Código Supremo e venha lembrar o que o mundo quer que você esqueça. Que o verdadeiro valor não está em ser visto, mas em ser desperto. Porque quem se encontra nunca mais precisa se mostrar. E quem desperta nunca mais dorme dentro do próprio reflexo.